Lá no ano, hoje o tema é tabela periódica. Nós iniciaremos pelo primeiro elemento químico da tabela periódica, que é o hidrogênio, certo? Ele é o de menor peso e os outros são organizados conforme os pesos dele serem 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5, 10, 15 vezes maior do que o do hidrogênio, ok? O hidrogênio possui um próton e, consequentemente, um elétron, isso é uma eletrosfera. Quando nós vamos fazer a distribuição eletrônica, nós falamos da distribuição dos elétrons na eletrosfera. Isso significa o quê? Que como ele tem um próton, ele também terá um elétron, certo? E aí, como é que nós vamos proceder, então, para fazer a sua distribuição eletrônica? Aqui nós temos a quantidade de elétrons presente em cada uma das camadas de energia da eletrosfera, das camadas ou níveis de energia, certo? Como ele só tem um elétron, nós colocamos ele, então, diretamente na camada K, tá? Mas, professora, cabem 2 elétrons na camada K. Como assim só um? Porque ele só tem um. A capacidade máxima da camada K é 2. Mas se ele só tem um, nós completamos essa camada com um só, ok? Vamos agora à distribuição eletrônica do elemento químico hélio. Olha aqui, por exemplo, o hélio, de símbolo He, possui 2 prótons e 2 elétrons. Mas como ele já possui nêutrons, então aqui, ó, a soma dos prótons e dos nêutrons presentes no núcleo, ou seja, o número de massa, né, vale 4, ok? Mas o que nós utilizamos para fazer a distribuição eletrônica? Nós utilizamos os elétrons, tá? Que estão em mesma quantidade do que os prótons, tá? Como nós temos 2 elétrons e a camada K se completa com 2 elétrons, nós utilizamos somente a camada K. K igual a 2, ok? Agora nós temos aqui o terceiro elemento químico da tabela periódica, que é o lítio, ok? Cujo número atômico, ou seja, o número de prótons é 3, consequentemente o número de elétrons também sendo 3. Como é que nós vamos fazer a distribuição eletrônica? A camada K cabem somente 2 elétrons, então nós completamos desses 3, nós utilizamos 2 para completar a camada K e o que sobrou, o que nós fazemos com ele? Jogamos na camada L. A camada L cabe até 8 elétrons, mas nós só temos um, então nós vamos colocar esse 1. Se cabe até 8, pode colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 8 elétrons, ok? Agora aqui nós temos o sódio, certo? O sódio, ele já tem de número atômico 11 prótons, consequentemente ele tem 11 elétrons. Como é que nós vamos proceder na distribuição eletrônica dele? Primeira camada, que é a K, cabem até 2 elétrons. Então, abrimos a camada K, colocamos 2 elétrons. A camada L cabe até 8 elétrons. Dos 11, quando nós colocamos 2 na camada K, sobram 9. A gente poderia colocar 9 aqui? Não. Por quê? Porque a camada L só comporta até 8 elétrons. E entra também uma segunda lei que eu pedi para vocês lerem lá naquele PDF que eu mandei para vocês na aula passada, ok? Que é a quantidade de elétrons na camada de valência. A camada de valência suporta até 8 elétrons, ok? Então, por esses 2 motivos, a camada L não caber 9 elétrons e a última camada também não ficar com mais do que 8, nós completamos a camada L com 8 elétrons, abrimos a camada M e colocamos esse último elétron na camada M. E nós temos aqui o nosso último exemplo, ok? Nosso último exemplo é do elemento químico cálcio, tá? Cálcio possui 20 prótons e, consequentemente, ele tem 20 elétrons na eletrosfera. Como é que nós vamos proceder à sua distribuição eletrônica? Dos 20, 2 nós vamos colocar na camada K. Então, sobra quantos? 20 menos 2, 18. Desses 18, quanto cabe na camada L? Camada L cabe 8, né? Então, 18 menos 8, aqui, ó, nós já temos só 10 sobrando, né? Que 10 nós colocamos aqui. Então, desse total, nós faltamos só 10. A camada M cabe 18 elétrons. A gente pode colocar 18 aqui? Segundo a lei dos elétrons, não. Por quê?
Os elétrons, eles se organizam de forma diferente. Como a camada M seria a última camada, e vocês sabem que a última camada ela deve ter no máximo 8 elétrons, porque eu pedi para vocês lerem o textinho, né? Então, a última camada, que é a camada de valência, ela deve ter no máximo 8 elétrons. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos completar a camada M com os 8 elétrons, mesmo cabendo os 18, porque aqui ela já não cabe mais essa lei, mas sim a da última camada. E o que sobrou de elétrons, nós abrimos a camada N e colocamos lá. Ou seja, os outros 2 elétrons nós colocamos lá na camada N. Entendeu? Então, a camada M, por mais que caiba 18 elétrons, ela entra numa outra normatização agora. Ela não pode ficar com os 10 elétrons sobrando, porque ela se comporta como a camada de valência. E se comportando como a camada de valência, ela precisa ter 8 elétrons na última camada. Então, a gente completa a camada M com 8 elétrons e os 2 elétrons restantes a gente deixa disponível na camada N, ok?